Olá, vamos mergulhar hoje numa ideia poderosa e até um pouco contraintuitiva sobre mudança. Uma ideia que vem de fontes como o livro O Poder do Hábito, de Charles Duhigg. A questão central é a seguinte: e se o segredo para uma transformação de vida não for mudar tudo de uma vez? E se, na verdade, for focar em uma única coisa? É isso que vamos descobrir ao explorar o poder dos hábitos angulares. Sabe, tudo geralmente começa com um estalo, um momento da verdade. Para o escritor John Santiago, esse momento foi subindo a Grande Muralha da China. Aquela falta de ar, o coração batendo forte e o pensamento: nossa, será que eu tô tão fora de forma assim? É um sentimento que muita gente conhece bem, né? Aquele instante em que a gente percebe que algo precisa mudar. E qual é a reação mais comum? Pensar em refazer tudo. Dieta, exercício, trabalho, rotina, a lista é enorme. E o resultado? Quase sempre é uma paralisia total. A gente fica tão sobrecarregado que acaba não fazendo nada. Mas e se essa abordagem estiver toda errada? E se a solução não for essa reforma gigante, mas sim um foco, um único ponto de partida? Essa é a ideia surpreendente que a gente vai analisar agora. Como um ajuste bem pequeno pode ser, na verdade, a chave para uma transformação completa e, mais importante, duradoura. Pois é, existe um nome para isso: hábito angular. E olha, isso não é só mais um bom hábito para colocar na lista. Pensa nele como a primeira peça de um dominó gigante. Uma vez que você derruba essa primeira peça, ela começa uma reação em cadeia, fazendo com que outros hábitos positivos comecem a se encaixar quase que automaticamente. Ele é a fundação que sustenta todo o resto da construção. E essa citação destaca um ponto que é absolutamente crucial: com o tempo. Isso aqui não é sobre uma solução mágica, instantânea. É sobre dar o start num processo. É como plantar a semente certa no lugar certo. No começo, pode não parecer grande coisa, mas, com o tempo, essa semente cria raízes, cresce e acaba transformando o jardim inteiro ao seu redor. Certo, mas como é que isso funciona na prática? Como um hábito, às vezes super simples, pode ter um impacto tão gigante, tão desproporcional? As fontes que a gente analisou apontam para 3 características principais que explicam essa mágica: a mecânica por trás dos hábitos angulares. Vamos quebrar essas 3 características. Primeiro, eles geram pequenas vitórias. Pensa no hábito de arrumar a cama todo dia. É uma tarefa concluída antes mesmo do café da manhã. Isso cria um pequeno impulso de realização, um sentimento de eu consigo fazer as coisas. Segundo, eles criam uma plataforma. O hábito de se exercitar de manhã, por exemplo, pode levar naturalmente a escolhas mais saudáveis no café da manhã. Um hábito serve de base, de trampolim para o outro. E terceiro, e essa é talvez a parte mais poderosa, eles mudam a percepção sobre si. Ao manter um pequeno hábito, a pessoa começa a se ver como alguém que cumpre o que se propõe a fazer. E isso, meu amigo, torna metas muito maiores, de repente, muito mais possíveis. Ok, a teoria é fascinante, a gente já entendeu. Mas vamos ver como isso se aplica no mundo real com gente de verdade. As fontes trazem exemplos incríveis, tanto de empresas gigantes quanto de indivíduos que foram completamente transformados por um único hábito angular. Imagina a cena. Estamos em 1987. Paul O'Neill assume como CEO da Alcoa, uma gigante do alumínio. Na sua primeira reunião com investidores, todo mundo esperando ouvir sobre lucros, margens e expansão, ele sobe ao palco e fala sobre segurança no trabalho. A prioridade número 1 deles seria zerar os acidentes. O pessoal de Wall Street deve ter pensado: esse cara enlouqueceu. Mas ele tinha um plano muito bem arquitetado. E o resultado foi simplesmente espetacular. Ao focar na segurança como o hábito angular da empresa, ele forçou uma reinvenção completa. Pensa bem, para atingir a meta de 0 acidentes, a comunicação precisava ser perfeita. Um operário lá no chão de fábrica tinha que ter um canal direto e rápido com o vice-presidente. Isso quebrou a burocracia, otimizou processos, melhorou a qualidade e criou uma cultura de excelência. Essa eficiência toda que nasceu da busca por segurança acabou quintuplicando o lucro líquido da Alcoa. Uma única prioridade mudou tudo. Agora vamos para um exemplo mais pessoal. James Clear, o autor do best-seller Hábitos Atômicos, conta que o exercício físico foi o seu hábito angular. Ele percebeu que nos dias em que treinava, ele, naturalmente, comia melhor, dormia mais profundamente e era mais produtivo no trabalho. E o mais interessante é que ele não precisava se forçar a fazer essas outras coisas. O exercício simplesmente colocava o resto do dia nos eixos. E o mais legal é que um hábito angular não precisa ser nada de outro mundo. Pelo contrário, pode ser algo que simplesmente traga um pouco de ordem para o caos, como arrumar a cama toda manhã. Ou algo que traga clareza,
como planejar o dia seguinte por 5 minutos, ou meditar. Pode até ser algo ligado à saúde, como cozinhar a própria comida em vez de pedir delivery. A chave não é o tamanho do hábito, mas a consistência e o efeito dominó que ele é capaz de gerar. Muito bem. Agora que já vimos o que são, por que funcionam e vimos exemplos práticos, vem a pergunta de R$1 milhão. Como é que se constrói um? Vamos sair da inspiração e ir para a ação com um guia prático de 4 passos, adaptado do trabalho de Charles Duhigg. Esse é o famoso loop do hábito, que é basicamente o mapa para a gente redesenhar qualquer comportamento. Vamos usar um exemplo clássico. O hábito de comer um doce às 3 da tarde. Primeiro passo, identificar a rotina. Fácil, levantar e comer o doce. Segundo, experimentar com recompensas. O que se busca de verdade? É o açúcar? É uma pausa do trabalho? Uma distração? A ideia é testar, tomar um café, conversar com um colega, para ver o que satisfaz o desejo. Terceiro, isolar a deixa, ou seja, o gatilho. O que dispara o hábito? É a hora? 3 da tarde em ponto? É o tédio? É fome? Anotar isso por uns dias ajuda muito. E por último, com tudo isso em mãos, a gente cria um plano novo. Se a deixa é o tédio às 3 da tarde e a recompensa desejada é distração, o novo plano pode ser: às 3 da tarde, vou caminhar por 5 minutos e ouvir uma música. E por que ter todo esse trabalho de seguir esses passos? Porque a gente tem uma tendência a achar que tudo se resolve com força de vontade. Acontece que a ciência mostra que a força de vontade é como a bateria do celular. A gente acorda com ela cheia, mas a cada decisão que tomamos, ela vai se esgotando. Tentar forçar uma mudança só na base da força de vontade é uma batalha perdida. Já o hábito, quando instalado, vira um programa automático que roda em segundo plano, economizando essa energia mental tão preciosa. É isso que faz a mudança ser sustentável a longo prazo. Então, no final das contas, a grande lição que fica de tudo isso é a seguinte: para alcançar uma mudança gigantesca, não é preciso começar com um esforço gigantesco. O verdadeiro segredo é encontrar aquele pequeno esforço estratégico, aquele primeiro dominó, e empurrá-lo com consistência, dia após dia. E isso nos leva à reflexão final. Olhando para a própria rotina, para o próprio dia a dia, qual poderia ser esse hábito angular? Qual é aquela pequena ação, aquela pequena vitória que, se praticada com consistência, tem o potencial de começar a criar as ondas de mudança que podem transformar todo o resto? Fica aí a reflexão.